com o Ronaldo Monteiro. Ele é coach, ele é pesquisador e ele é líder do grupo Amplie a Sua Consciência. Você já conhece o Ronaldo, ele participou do Grupo Cron, ele dava palestra, ele foi várias vezes lá no Enigmas. Bem, pessoal, o Ronaldo é uma pessoa séria, senão ele não estaria aqui comigo nesse bate-papo, porque o que eu prezo muito é seriedade, para que a gente traga pesquisa, para que todo mundo realmente amplie a sua consciência. Né, Ronaldo? Tudo bem? Como vai você, Ronaldo? Oi, Cris, tudo bem? Honra Isso enorme aí, estar meu. aqui. Vamos tentar ampliar nossa consciência cada dia que passa, né? Porque Com o tempo está cada certeza, vez né? mais curto e a gente tem que aprender mais rápido. Sem dúvida, Ronaldo, até porque tudo isso aqui é tão. A vida é um instante, a gente precisa sair daqui cada vez melhor, né? Cada vez que a gente vê, a gente aprende mais um pouco. Mas olha, Ronaldo, não quero perder tempo. O assunto daqui hoje, pessoal, é transição planetária. O Ronaldo, ele já participou do grupo Ramatiz, inclusive ele tinha um grupo, o GER, né? Isso mesmo. Grupo Já é de São estudos Paulo, né? Ramatiz. Então, ele Uhum. foi pesquisando tudo que pode ocorrer, tudo que não, o que é fato, o que é boato, e é sobre este assunto que nós vamos esclarecer hoje. Certo, Rô? Vamos nessa, Cris. Bom, Ronaldo, eu tenho muitas perguntas, eu vou pegar a pergunta dos meus internautas aqui, são mais de 4 milhões de pessoas aqui que seguem nossa rede. Então, assim, tô contigo nessa jornada, meu querido, responde para o nosso internauta. O tema de hoje, então, é os extraterrestres e a formação da nova Terra. Certo, Ronaldo? É isso aí. Qual a participação deles nessa transição, correto? E qual o papel deles nessa mudança, Ronaldo? Bem, antes de afirmar qualquer coisa, a gente tem que olhar um pouco para a história, né, o que já foi registrado nesse planeta, sobre uma era em que os antigos escravos ou os antigos seres humanos no planeta, eles tinham seus deuses, né? E esses deuses, eles vinham do ar, né? E eles comparavam esses deuses com pássaros, com aquilo que era da época. Então, se a gente olhar para o passado, esses seres já estavam com a gente, né? E dentro desse processo de comunhão com os seres humanos daquela época, surgiu a espécie que somos nós hoje, né? Então, os seres extraterrestres sempre estiveram aqui com a gente, apesar que nós comentamos sobre a questão extraterrestre, mas todos nós somos extraterrestres, Sem dúvida, né? sem dúvida. Nossa composição biológica está misturada com seres de outros planetas, tá? Então, sim, eles participam de forma bastante efetiva, bastante ativa em relação a essa mudança, né, do planeta, em relação à sua parte vibracional. É uma questão até bastante importante ressaltar, que a mudança realmente que está acontecendo com o planeta, ela acontece com a gente também, né? É só uma coisa para vocês perceberem. Há uns 20 anos atrás, o tempo era mais lento, né? A gente, ou 30 anos atrás, a gente já ficava pensando no Natal, a gente pensava no evento do Ano Novo, mas isso demorava para acontecer. Hoje, nós já estamos praticamente em março, passou muito rápido, e a sensação que a gente tem é os meses se transformaram em dias. O que isso significa? Que nossa mente, né, nossa parte mental está acelerada justamente com essas novas partículas que estão se estabelecendo aqui no planeta. Então, vibracionalmente, nós somos mais rápidos. Então, não é questão que mudou o tempo, é o nosso pensamento que está mais acelerado. Então, essas mudanças que estão acontecendo têm o apoio dos extraterrestres, dos intraterrenos, para quem ainda não conhece ou nunca ouviu falar, mas existem populações e seres humanos dentro do planeta. Vocês podem pesquisar sobre a Terra Oca, né, que foi amplamente pesquisado por várias pessoas aí de renome, e esses seres também nos apoiam. E muitas vezes, até por essa questão, desde 1945, quando houve os primeiros testes nucleares, esses seres acabaram ajudando a limpar o planeta. Porque assim, se assim não fosse, nós estaríamos com sérios problemas, né, com toda a humanidade e todos os seres vivos que estavam ao redor daquela explosão atômica. Esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco e vamos em frente. Ronaldo, eu tenho todo um roteiro aqui de várias perguntas, mas assim, estou recebendo também perguntas internautas aqui na minha página que eu anunciei, e assim, às vezes eu saio um pouco de rota para poder te fazer as Não tem perguntas. problema. Eu sei que você conhece muito, então eu vou te explorar um pouco, tá bom, Ronaldo? Por Bom, favor. Ronaldo, qual o papel dos ETs nessa mudança e quais seriam as mudanças mais significativas que estão por ocorrer? Primeiro, qual o papel e quais as mudanças mais significativas? Essa pergunta é bem interessante. Uma questão importante para ressaltar é que a presença extraterrestre, como nós pensamos que ela
possa ocorrer, na verdade existem seres, né, de outras dimensões e de outros planetas que estão encarnados ou estão vivendo como nós mesmos, né? A gente pode se deparar com uma pessoa, mas aquela pessoa ela já está aqui em missão na Terra, né? Com algumas informações bastante interessantes, até para poder expandir a nossa consciência. Mas a atuação desses seres é uma atuação de amor incondicional, é uma atuação para que nós possamos ter uma visão maior, mais ampla, né, do que é a vida, né, do qual nossa participação nesse universo. Então, dentro desse processo de mudança planetária, ele já vem, assim, há bastante tempo interagindo conosco. Então, pode ser que você já tenha deparado, ou outras pessoas deparado com pessoas muito especiais, né, que elas têm uma abrangência em relação ao conhecimento muito grande, né, são pessoas totalmente movidas para o bem, são éticos, né, tem uma moral aí bastante interessante do ponto de vista de amar os animais, de amar a vida como um todo. Então, esses seres vêm despertando em nós tanto a parte de conhecimento como a parte de energia, né? Então, não é só um trabalho extraplanetário, é um trabalho aqui no plano físico, né? Claro, claro. E aqui também, no meu ponto de vista, né, ele deve haver muito intraterrestre também atuando, né, Ronaldo? Ele se parece muito Seu ou conosco, meu? né? Espera aí, desculpa. Acho que estão tendo uma interrupção aqui, mas é do sistema. Aqui. Só um minutinho, por favor. Peço desculpas aos web telespectadores. Os internautas. Isso aqui é um sistema que sinaliza as pessoas que estão acessando o nosso site neste momento, tá? Só um minutinho, eu vou Ok. só desabilitar aqui. Peço perdão aí aos nossos telespectadores, tá bom? Pronto, vamos lá, Cris. Você estava Não, a comentando... pergunta é o seguinte: eu sou você está afirmando que os intra também devem estar aqui, porque são muito parecidos conosco, que afinal de contas eles salvaguardam muito o planeta Terra, amam toda a diversidade, né? São seres mais evoluídos que nós, né? Uma Sim. coisa, Ronaldo, quais os movimentos que podem causar essa transição planetária para o nosso país e para o mundo? Olha, uma questão também que eu julgo interessante é que as máscaras já estão caindo há bastante tempo, né? Sem dúvida. E aqui não é nem um comentário político, mas a Lava Jato ela veio no momento, né, atual nosso, para desmascarar as pessoas que estavam agindo de má fé, né? As Sem pessoas dúvida. que vinham há já muitos anos usurpando aí a questão da gestão governamental, enfim. Mas o que está acontecendo hoje aqui no nosso país está acontecendo no mundo inteiro, né? Por Verdade. exemplo, os grandes ditadores eles foram praticamente derrubados por pessoas que já pensam nessas mudanças, né? Então, de certa forma, as mudanças que recaem sobre nós internamente. Nós já estamos pensando de uma forma diferente. A gente já consegue enxergar as coisas com uma visão melhor, né, do que já foi há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, se as pessoas estão aqui assistindo hoje esse nosso bate-papo, significa que elas também já vêm num caminho de evolução. Eu digo o seguinte, nós precisamos lembrarmos das coisas. Durante milhares de anos, nós consumimos coisas, participamos de coisas que foi colocando uma certa treva, uma certa obscuridade em nossa visão, né? Então, hoje, a gente consegue enxergar isso de forma mais clara. Então, a transição também, ela vem acontecendo de uma forma gradativa e haja visto até questões, por exemplo, das grandes produtoras ou grandes fabricantes aí no mundo, tipo o McDonald's. O McDonald's ela vem, por exemplo, neste momento, tentando desenvolver novos produtos porque o gosto das crianças, porque o McDonald's foi criado para as crianças, apesar que os adultos também consomem bastante os lanches do McDonald's, mas existe uma preocupação, tanto do McDonald's como da própria Coca-Cola, de estabelecer novos produtos por uma nova cabeça. Então as pessoas não estão tomando tanto refrigerante como antes, né? As pessoas não estão comendo tanta carne como antes. Isso a gente vai olhar para essas crianças que hoje fazem parte dessa missão aqui na Terra, serão os futuros, né, seres humanos com uma consciência muito mais ampla, mas a gente vai perceber essas pequenas coisas durante a nossa vida, né, nessas coisas que estão acontecendo atualmente, porque estão todos expandindo a consciência. Outra coisa que para a gente lembrar, há uns tempo atrás existia uma certa agressividade com os animais, né? Hoje, se a gente provoca uma situação para
questão do público e agredir um animal, todos vão socorrer esse animal. A gente não vai permitir que uma pessoa faça mal a esse animal, né? Esse é só um exemplo, né? Antigamente, as pessoas eram um pouco sórdidas, né? Elas maltratavam os animais. Hoje existe um carinho, né, da humanidade com os animais e também os animais com a gente. Os animais faltam falar, né, Cris? Então, está começando a ter esse desenvolvimento, né? Porque ainda tem muita gente que posta muita coisa negativa na internet, mas eu acredito que o bem é infinitamente maior. E o ser humano, ele é filho do bem, né? O ser humano, ele não sabe ainda o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, sabe? E assim que ele souber, Ronaldo, ele vai jogar fora esses padrões negativos de comportamento, de pensamento, de sentimento, de ação. A gente veio num processo de inversão, né? Ao longo dos anos, até por conta de todos esses governos ocultos que estão aí, que massacram a nossa humanidade, que nos ensinaram a consumir carne, a agir feito vampiros. Então, a gente está aprendendo agora, nesse momento, do meu ponto de vista, a desinverter o processo, que eu acho maravilhoso, porque é um processo gradativo de aprendizado, né? Totalmente. Essa questão da inversão de valores, né? Eu acho que todos já denotam isso, percebem essa questão. Então, todos nós, de certa forma, buscamos fazer a diferença e inverter toda essa polaridade, né? Então, hoje nós somos pessoas que têm mais afabilidade, a gente tem um amor mais intenso com o próximo. Pode parecer que não, mas o marketing ele é muito maior das trevas do que da luz. Você concorda comigo, Cris? Dúvida, né? Inclusive, existe uma Matrix que manda em tudo isso ainda, né? E tem muita gente ligada a essa Matrix, até por ganhos secundários, por fama, por poder. A gente sabe disso, Rô. Agora, assim, tem aqui, ó, um monte de perguntas. Então, meu celular tá entrando aqui, tá mandando um monte de perguntas. Vamos lá. Eles estão me perguntando o seguinte aqui, deixa eu pegar aqui. O Fábio dos Santos, de Sumaré, mandou aqui no meu zap, e pergunta o seguinte: ele diz primeiro assim, todo ano existem profecias apocalípticas, né? No seu ponto de vista de pesquisador, o que pode acontecer realmente nessa transição planetária com o nosso planeta? Ele quer saber o que vai acontecer a nível de... O que tem, assim, que pode realmente... É uma pergunta, acho que né? Todos fazem essa pergunta, né, Cris? Uma questão também que a gente deve pensar é o seguinte: quando nós nos deparamos com uma informação que a gente pode se antecipar a algumas coisas, isso quer dizer que a gente pode fazer manobras, a gente pode se esquivar, a gente pode se desviar para que aquela coisa não nos atinja. Eu sempre dou um exemplo. Se você sabe que uma grande quantidade de água vai atingir seu bairro, você não vai ficar dentro da sua casa esperando que essa água apareça, não é verdade? Então, você vai procurar a melhor maneira de se safar ou de se salvar desse momento. Então, você vai para uma região mais alta. Então, em relação às profecias, eu me baseio mais na questão científica das questões que a gente vê no dia a dia. Um exemplo. A gente vem percebendo que os tremores de terras no mundo inteiro vem se intensificando, né? A gente percebeu também e percebe a questão das mudanças climáticas, que é um fato, não tem como a gente não olhar, né? Com crivo, com análise, que realmente está acontecendo alguma coisa, né? Recentemente teve uma chuva de granizo no Nordeste, que o granizo tinha um tamanho de um punho, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo. Não sei se você viu isso, Cris. Eu vi. Era o tamanho de uma bola, aquelas bolas de tênis, grande desse tamanho. Exatamente. Acabaram lá com os telhados, os animais se machucaram, enfim, isso aqui no Brasil, né? Então, estão ocorrendo no mundo inteiro fatores climáticos, fatores que são ligados às placas tectônicas. O que a gente pode afirmar é o seguinte: existe uma fonte de energia externa que vem provocando todas essas movimentações, né? Então, energia é movimento é calor. Então, outras percepções e o que a gente vem avistando através dos noticiários são os vulcões, né, que estão praticamente entrando em erupção em todas as partes do mundo. Né? Furacões intensos também, né? Furacões intensos e furacões do sentido de ter 3, 4 simultaneamente. Isso nunca aconteceu no planeta. Você já morou nos Estados Unidos? Estou falando.
Você já Oi? morou lá? Na época que você morou fora, você presenciou isso lá Eu ou não? morei nos Estados Unidos um período e lá realmente tem bastante os problemas climáticos, como nevasca, um calor intenso, enfim. Mas aqui no Brasil a gente não tem isso, mas a gente já vem sofrendo, né? E já faz algum tempo sobre essas questões climáticas, mas o que a gente tem que observar é o seguinte: todo dia que a gente se depara com as notícias, a gente vem observando um crescente tremor de terra e as mudanças climáticas. Então, em relação às profecias, eu acredito que algumas dessas profecias têm um fundamento, mas Mas, eu prefiro crer e prefiro entrar na questão científica, a gente avaliar isso talvez com um olho na profecia, mas um olho na ciência, né? Eu acho que esses dois parâmetros daria uma certa verdade para a gente. Uma coisa que uhum, eu posso te falar, pelo menos no que eu penso, eu acredito que existirão tremores aqui no Brasil, tá? Como houve recentemente, né? Foi noticiado um tremor numa região aqui do Brasil. Então, nós não estamos tão tranquilos como a gente pensa. É claro que a placa que a gente sobre essa placa, ela é mais rígida, mas não quer dizer que essas mudanças não nos atinjam também. Outra claro. questão das profecias é a questão dos tsunamis. Então, se houver um tremor no fundo do oceano ou grandes quantidades de terras que vão ser jogadas para o mar em virtude desses tremores, sim, pode haver tsunamis aqui na nossa costa brasileira. Ah, isso já é científico, até porque na a Ilha Canárias, né, se realmente o vulcão Cumbre entrar em erupção e derrubar lá, aquela montanha, né, pode realmente acontecer. São algumas Isso já toneladas, né, Cris? o Uhum. Cacu, né, já falou até sobre isso. Agora, assim, Ronaldo, neste ano, você que é um pesquisador dessa parte, o que você acha que pode ocorrer com o Brasil e com o resto do mundo? Olha, no Brasil a gente já está percebendo as mudanças em relação à sociedade, né? Então a gente está praticamente passando uma fase em que nós éramos apenas espectadores, agora nós seremos agentes de mudança, né? A gente está percebendo que as pessoas estão muito preocupadas em mudança. Isso também vai acontecer com o nosso Brasil, né? Então, está previstos aí, por exemplo, lugares onde que era seca, agora vai ter uma quantidade de água exorbitante, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nas capitais, vai ter um calor intenso, né? Então, assim, os aspectos de mudanças que vão ocorrer no planeta, eles ocorrem conosco e ocorrem em todo esse ao redor da onde a gente vive. Quer ver uma coisa interessante também? Nós estamos falando da febre amarela, né? Que é algo que está chamando a atenção de muita gente. Mas por que será que ela voltou neste momento? Né? Por que será É, que houve uma intensidade grande da febre amarela? É porque houve mudanças climáticas que permitiram com esses mosquitos ou, enfim, os agentes transmissores que eles têm capacidade de sobrevivência. Então, as mudanças climáticas também provocam esse tipo de situação. interessante, né, Ronaldo? Eu tenho mais perguntas aqui, Ronaldo. Deixa eu pegar aqui. Numa das suas respostas, você disse que os seres extraterrestres é, eles têm bastante tecnologia e conhecimento. De que forma seria a tecnologia que eles possuem e de que forma que eles podem interagir conosco? Olha, dentro dos estudos que já foram realizados aí durante alguns anos, eles falam muito da questão do livre-arbítrio, né? Eles não podem interferir em nosso livre-arbítrio, porque nós temos toda uma série de estágios, né, de evolutivos, e a gente tem que galgar esses degraus, né? Então, o que eles podem, de alguma forma, nos ajudar, por exemplo, é na área de saúde, né? Na área da saúde, em relação às técnicas que existiam há 30 ou 40 anos atrás, elas evoluíram muito, né? Além das técnicas, os equipamentos também melhoraram bastante. O que acontece é que esse trabalho que é colocado de forma transmissão de pensamentos, intuições, esses seres nos ajudam a encontrar soluções para aquilo que foi difícil para a gente há alguns anos atrás. Então, nesses últimos 30 anos, a evolução na medicina, até mesmo na área de alimentação, né? Apesar dos produtos processados, mas a gente vem também melhorando bastante a nossa alimentação. Já visto que nós vivemos até mais, né? A gente vive hoje praticamente 100 anos. Há pouco tempo atrás, a pessoa já era velha com 40 anos, né? Então, eu lembro disso quando eu era criança. Então, hoje nós somos jovens, né? Eu, por exemplo, tenho 50 anos, né? E não me sinto com 50 anos, me sinto na faixa de uns 25 a 30 anos. Então, isso está acontecendo com todo mundo também. E essa qualidade, né? E todas essas informações, inclusive a parte tecnológica,
elas são transmitidas, em boa parte, por esses seres, né, que nos ajudam e nos intuem nisso. Ok, Rô, eu tenho uma pergunta que enviaram aqui, que eu acho pertinente fazer, até porque eu sou um pesquisador. Hoje nós vemos em centros espíritas incorporação de ETs. Qual a sua opinião sobre isso? Falando da incorporação em si, é um fato, né? Eu acho que a doutrina espírita, por exemplo, explorou muito essa questão e usa desse recurso, dessa manifestação, até para ajudar muitas pessoas, né? Mas a questão da incorporação de um extraterrestre, eu fico um pouco cauteloso. Por quê? Porque esses seres, eles têm uma energia muito maior do que a nossa, a vibração deles, os pensamentos, até a questão de composição do ser, né? Que muitos são multidimensionais. Então, essas questões, na minha opinião, poderiam provocar uma certa restrição a uma incorporação humana. O que pode, que eu acho que mais factível de acontecer, é a intuição, ou esse ser, né, transmitir alguma informação para essa pessoa que seria um mensageiro, e essa pessoa se utilizar desse recurso. Então, pelo menos essa é a minha opinião, e até por todos os estudos que eu fiz todos esses anos, poucos foram as pessoas que realmente a gente notou, percebeu, sentiu no coração que são ligados a seres superiores e recebem, né, de alguma forma, essa energia dentro dele, né, e ele transmite algumas informações. Mas, na minha opinião, eu acredito que esse tipo de situação ela ocorra por uma transmissão de informações. Uma transferência de pensamento, mais ou menos isso. Transferência de pensamento, correto. Aí passa pelo crivo do médio também, né? Para ver se... Tem uma questão, Cris, que o nosso ego nos atrapalha bastante, né? Sem dúvida, então, a parte anímica, né? Ou essa questão, por exemplo, de eu achar que estou ouvindo algo e aí eu relato algo, mas tem o nosso ego que atrapalha muito nessa transmissão. Né? Eu sempre falo o seguinte, mais importante que o mensageiro é a mensagem. E a mensagem aqui, independente de qualquer coisa, é o bem pelo bem, é a luz buscando combater as trevas, entendendo que as trevas é nada mais do que a ignorância ou falta de acesso a algumas informações. É o que a gente busca há muitos anos, né, Cris? Despertando as pessoas para que elas mesmas, né, que elas façam suas pesquisas, que elas consigam ultrapassar uma barreira. E essa barreira são a forma de pensar, os hábitos que a pessoa tem, que cria essa barreira, né? São as suas consciências que acabam não permitindo absorver o que a gente está falando. Foi difícil para nós também, né, Cris? A gente passou por todo um processo de transição. Ainda, não é fácil, porque você manter um nível de lucidez com pensamentos rígidos não é fácil, Ronaldo. É muito complicado, porque a gente também passa pelos gargalos, sempre... Sem dúvida. Isso até hoje, né, Cris? Até hoje a gente passa por isso, né? Assim, tudo é uma fase de crescimento, é como se você saísse do pré-primário, fosse para o primário, depois fosse para o ginásio. Assim também é a evolução humana. Ela não dá saltos assim, né, Ronaldo? Exatamente. Para que a gente cresça, do meu ponto de vista, que sou psicanalista, e eu entendo isso por mim, você precisa compreender o teu processo pessoal. Senão não existe crescimento. Não existe crescimento em falácias. Existe crescimento quando você age de forma cosmoética, de forma verdadeira. E que nem sempre é fácil, porque a gente vive num mundo com muita autocorrupção. O ser humano se autocorrompe à toa, né? Eu concordo. Então, não é fácil. A gente precisa estar sempre de olho. É aquela história que vocês, as pessoas que são ligadas em religião, falam orai e vigiai. Ou seja, esteja de olho sempre em você mesmo, sabe? E vigie seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções, porque eles vão se tornar você, entendeu? Eu concordo. Inclusive, nessa questão de a gente olhar para nós, né, a nossa alma, quem somos nós, eu diria que tem coisas muito simples, né? Quando a gente, por exemplo, sai de casa, a gente mal olha para as pessoas e mal as cumprimenta. Então, eu sempre tenho uma postura de falar bom dia para as pessoas, de desejar para elas o melhor para aquele dia, que elas possam realmente ter um dia satisfatório, enfim. Então, falta muito da nossa parte sermos carinhosos, sermos afetivos, sermos a gente humanos, se preocupar com as pessoas, né? Sermos humanos, porque afinal de contas, seres humanos. Nós somos uma unidade, né? Uma unidade. Somos todos um, né?
É verdade. Ronaldo, mas tem mais perguntas, não quero Vamos lá. perder nem um segundo aqui. Uhum. É, as pessoas estão me perguntando o seguinte: como devemos nos preparar para essas mudanças que estão por vir? Pelo menos, sugestão, né, ou talvez uma orientação, é o equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio, tem que ter o teu pensamento centrado de forma mais tranquila possível de atravessarmos por essas mudanças. Esse é o primeiro ponto. Se você está tranquilo internamente, se você tem uma paz interior, você consegue passar por algumas questões mais rígidas da vida, né? Isso, acho que experiência a gente tem de sobra, né? Aqui a Sem dúvida. humanidade sempre passou por testes e por experiências muito difíceis, mas aqueles que tiveram paciência, aqueles que tiveram a paz interior, conseguiram atravessar problemas realmente que talvez uma pessoa com menos equilíbrio ela conseguisse passar. Então, a primeira orientação, a primeira sugestão é manter a paz interior. A segunda é a gente ficar atento a todos os sinais que acontecem no planeta, né? Então, por exemplo, se a gente perceber que existem grandes movimentos no oceano, ou os tremores de terra, enfim, eu acho que essa preparação, o que eu digo estarmos atentos qual o movimento que a gente tem que fazer. De repente, a gente tem que se deslocar, a gente tem que ir para um lugar um pouco mais alto. Então, os aspectos que eu digo em relação a essas mudanças, eles simplesmente têm que ocorrer internamente, porque o resto a gente vai tentar se virar, né? Acho que as pessoas vão se ajudar uns aos outros. Eu O que a espero que gente sim, também né, tem um Fê? movimento aí, não sei se você também tem a mesma percepção, mas existe uma banalidade, né? Existe uma série de questões aí onde o marketing está muito mais forte para as coisas negativas do que as positivas, É né? verdade. Acho que está na hora de a gente levantarmos aí a bandeira da paz e dizer que nós somos do bem, né? Acho Sem que esse é o dúvida. grande desafio nosso. A gente E não tem esse, que maldizer fulano ou ciclano, a gente tem que emitir energias de amor, de compreensão, para que essa pessoa faça alguma coisa, porque ela também ela faz parte da gente, né? A gente sem dúvida. Todo não, o processo. não adianta Nós estamos excluir. todos juntos, né? Exatamente. O que Ah, acontece com o outro acontece conosco, né? sem dúvida. E todo mundo passa, né, pela mesma. A vida é um processo inteligente, né? Cada um de nós vai passar Exatamente. exatamente pelo que o outro passou. Até é interessante porque é um aprendizado, né? Eu não penso que você tem de pagar alguma coisa. A gente só sai do processo dessa roda do samsara quando nós aprendemos, quando a gente aprende, né? E a gente tem que ser muito grato, porque é uma grande oportunidade estar aqui agora, né, Ronaldo? Eu sei que você esteve no grupo Ramatiz por muitos anos. Uhum. Vamos falar de migração de almas. No seu ponto de vista, quem permanece, quem fica aqui nesse planeta? Quem Bem, vai para existe até uma parte mística, né, ou uma parte religiosa, né, a questão de a esquerda de Cristo, a direita de Cristo, né, a separação do joio e do trigo. A questão, pelo menos nos estudos, ela é um pouco mais simples do ponto de vista da característica energética, né? Atualmente está voltada para qual lado, né? O que você está pensando neste momento? É de uma forma positiva, negativa? Como é que a gente se posiciona diante da vida? Então, essa migração de almas ou migração dos seres humanos para um plano A ou B vai ser ditada pelo que você pensa naquele momento. energia Então, caráter, por exemplo? energia canalizada, exatamente. Então, pensa numa radiofrequência, né, onde você está sintonizando uma rádio, e aí você vai sintonizar uma rádio lá de Londres, né? Mas é isso que vai acontecer nessas mudanças, do ponto de vista até falando um pouco dos nossos irmãos maiores, que são os extraterrestres. Existe toda uma programação, né, para fazer essa transmigração ou migrar as pessoas para os seus mundos de origem ou para outros planos inferiores, porque o que acontece? Quando a gente está numa faculdade ou quando a gente está num colégio, né, que a gente vai passar de ano, a gente vai passar de ano para um momento melhor, né, com as pessoas até mais maduras, enfim. Uhum. Então, quando a gente é reprovado, você basicamente tem que fazer a mesma coisa, né, no Tem ano que voltar, seguinte. né? Então, do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, como muitos dizem, essas pessoas vão ter que frequentar escolas com o mesmo nível que ela tem, né, um nível atrasado, vamos colocar assim, e eles vão para esses orbes onde que está mais atrasado. E, inclusive, essas almas que serão migradas para outros planetas inferiores servirão, né,
de alavanca, de alavancagem da evolução desses mesmos planetas. Isso ocorreu conosco, tá? Isso ocorreu há milhares de anos atrás, Os exilados de vieram cá. aí, exatamente, vieram esses seres que fizeram parte da nossa vida e onde que a gente deu uma evolução, né? Então, você vai falar assim que houve a questão da criação da roda, a questão da matemática, né, da astrologia, astrofísica, enfim. Todas essas questões dos povos anteriores, eles receberam uma carga de informação e também de uma composição de DNA. Houve uma mistura da nossa raça vigente naquela época com a raça que deles nessa separação de tribos ou grupos que tinham desses seres extraterrestres. Então, há uma mistura nisso também. Ô, Ronaldo, e essas mudanças, no seu ponto de vista, estão dentro de quanto tempo? 10, 20, 30? Olha, quem estuda, né, e quem está olhando para essa questão, a gente tem uma sensação de que a gente quer uma mudança rápida, acho que todos pensam isso, né? A gente Claro. pensa aqui no governo, por exemplo, do país, que isso acabe logo, né? Que essa corrupção seja extirpada, que isso não aconteça mais. Então a gente quer o melhor, a gente quer viver melhor, não é verdade? Então, em relação à transição planetária, eu diria que a gente também pensa dessa maneira, a gente gostaria que isso ocorresse de uma forma mais breve possível. No entanto, dos estudos que nós temos realizado, né, alguns apontam para uma questão a curto prazo, que eu não posso falar que talvez não seja um fato que pode ocorrer, mas eu tenho uma crença que isso vai ocorrer mais para frente, tá? Eu penso aí, não colocando datas, mas num período aí, 2030, 2050, talvez aconteça da maneira como a gente estudou, né? Que é a questão dos tremores de terra, a questão das mudanças climáticas, até mesmo da questão do eixo da Terra, né? A verticalização do eixo da Terra. Então, eu tomo muito cuidado em dizer isso porque ninguém sabe, né, qual Ah, período que isso vai ocorrer. No entanto, olhem para os eventos externos. Os internos a gente já sabe, eu comentei há pouco que já está acontecendo com a gente. Agora, os externos também a gente tem que dar uma olhada, né? Então, se houver um tremor aqui, por exemplo, no Brasil, e atingir, como está previsto, né, desde Santos, que vai parar aqui, vai passar por São Paulo e vai até Campinas, isso pode acontecer. Né? Não descartamos isso. Mas se acontecer, vamos ficar atentos. é isso aí. Ô, Ronaldo, mais uma pergunta aqui do pessoal. O pessoal está curtindo, hein, Ronaldo? Vamos lá. A gente pega no telefone e está mandando aqui. Ele pergunta o seguinte: a questão da entrada massiva dos extraterrestres, da apresentação deles, como você vê isso? Quando será? No teu ponto de vista, seu estudo? Olha só, dentro dos estudos, se a gente olhar com critério, a aparição desses seres é muito tímida. Ocorreram poucas vezes de uma forma, diria, pública, né, onde houve as experiências de algumas pessoas com esses seres, e o restante, né, desses contatos, eles foram muito tímidos ou foram ocultos de certa forma, né? Então, de certa maneira, por que eles vão aparecer em massa, né? Provocar um medo, provocar uma situação de desconforto para a humanidade. Na minha opinião, pelo menos dentro dos estudos, eles são muito criteriosos em cuidar da gente, né? Eles não querem nos assustar, eles não querem provocar uma situação que as pessoas vão entrar no caos, né? Mesmo porque a gente ainda tem os dogmas que a gente segue. Então, eles são muito amorosos nesse ponto. Acredito sim que vai haver um contato, né? Não posso te dizer se isso vai ser breve, como já está existindo esses contatos com milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, e um dos temas que esses contatados mencionam é a mudança do planeta. Né? Isso todos mencionam a mesma coisa. Então, poderão aparecer sim, né, em alguns pontos do planeta, um equipamento, uma nave, enfim, mas porque aos poucos eles vão aparecendo para a gente. Uma questão também que eu gostaria de comentar é que, devido a um problema que houve no passado, há milhares de anos atrás, nós fomos, de certa forma, colocados em quarentena e não nos foi permitido o contato com outros seres. Ainda estamos nessa quarentena. Uma vez que essa quarentena ela acabe, aí sim vai haver um contato muito mais forte, até maciço, né, massivo em relação a esses seres, e justamente nesse ponto é que a gente vai dar um salto de evolução, mas do ponto de vista de presença cósmica, né? Não é um salto evolucional
consciencial, mas sim de saber quem nós somos, de onde viemos e para onde a gente vai, né? Para onde nós vamos. Ronaldo, você citou quarentena, o pessoal quer saber agora sobre por que que nós somos colocados em quarentena. Olha só. Acabei de Bem, ler aqui você falou uma coisa também há pouco, de que se nós percebemos quem nós somos nós somos seres multidimensionais que estamos tendo uma experiência aqui na Terra. Então, se nós somos dotados de uma alta capacidade, que isso foi nos tirado, né, por uma questão de infantilidade espiritual da nossa parte, e até isso é uma grande verdade, que se isso não fosse feito, esse planeta já teria sido destruído inúmeras vezes. Graças a Deus isso não aconteceu. Então, essa quarentena é tipo assim, você criança que mexeu com fogo, você tem suas habilidades, eu vou tirar essas habilidades, vou tirar esse contato que você tem com outros planetas, com outros seres de outros planetas, e vamos ficar numa parte para que você possa recobrar a tua consciência e o seu controle emocional. Tudo que você pode perceber nessa vida, tudo é relacionado ao controle emocional. sem Tanto é dúvida, verdade sem que o dúvida. governo oculto, né, um dia a gente vai falar mais do governo oculto, ele tem sempre essa posição de manter o controle da humanidade através do medo, É através verdade, da péssima alimentação que eles fazem para a gente, que são os produtos processados, que faz com que a nossa glândula pineal, por exemplo, ela fique calcificada. Então você não consegue enxergar, né, as outras dimensões. Então isso é só uma informação que eu acho que é importante entender, que nós somos poderosos. Todos os seres de outros planetas, eles consideram o planeta Terra maravilhoso, é um dos planetas mais lindos desse universo. E nós somos considerados seres evoluidíssimos por tudo que a gente passa. No entanto, fomos destituídos dessas ferramentas, dessas habilidades, que aos poucos a gente vai relembrando. Exemplo, alguém já deve ter ouvido falar de projeção astral, né? sem dúvida. A projeção astral, por exemplo, é uma técnica que você hoje consegue aprender para poder ter uma visão do plano espiritual, metafísico, extradimensional, como vocês queiram chamar. Mas essa capacidade nós temos, só que a gente não tem essa lucidez, né? Nós temos essa consciência, porque isso ocorre toda noite, só que a gente não lembra. Por que a gente não lembra? Porque nossa mente, nosso cérebro não está condicionado para isso. Mas aos poucos a gente vai quebrando essas barreiras. Sem dúvida. Isso é... uma pergunta aqui de um internauta, ele pergunta o seguinte, sobre as mudanças climáticas, né? Que se essa separação vão pessoas boas embora também, ou só vão as pessoas ruins? É uma pergunta de um internauta. É uma pergunta até difícil de responder, mas vamos pensar o seguinte: o que é ser bom e o que é ser ruim? É, Isso depende do ponto de vista, né? Depende da cultura das pessoas em seus respectivos países. Então, do ponto de vista de responder a pergunta diretamente é mais difícil. Mas se a gente pensar o seguinte, aonde tua mente está ligada? Né? Você hoje é uma pessoa do bem, você vem fazendo coisas bem, principalmente para você. Essa é uma questão realmente que eu gosto de falar muito. Primeiro você, né? Não é à toa que lá no avião, quando você tem algum tipo de situação, que a máscara cai, ele fala a máscara primeiro para você e depois para as pessoas que estiverem do seu lado. Então isso quer dizer o seguinte: se você tem que estar bem, que você tem que provocar uma situação dentro da sua cabeça para você ter cada vez mais equilíbrio, você vai poder, nós vamos poder ajudar muita gente. Então, nesse aspecto que eu acho que a gente também tem uma capacidade enorme. Então, a quarentena ela funciona e tem esse propósito de tirar momentaneamente as nossas capacidades para que a gente, né, nesse andar da carruagem, subir nos degraus, né, a gente vai começando a perceber quem nós somos. Milhares de seres humanos já perceberam e vêm percebendo o poder e quem eles são. A pergunta é: você já percebeu quem você é? olha, legal. Cris? Né? A pergunta é muito legal. Eu estou começando a me perceber. E porque você, quando você se torna um observador de si mesmo, você Isso aí. começa a perceber. E a gente só consegue entender, enxergar a nossa grandeza quando a gente conseguir olhar para a nossa pequenez. Exatamente. Você vai ser grande quando você souber o quanto você ainda é pequeno. Essa é a grande O minha. último degrau, Cris, o último degrau da evolução é a humildade. Então, às vezes as perguntas assim, mas você já percebeu um extraterrestre, um ser evoluído? Eu vou dizer o seguinte: as pessoas que têm um espírito da paz, que são humildes,
mas do ponto de vista de se colocar para as pessoas, para o mundo, são pessoas que se preocupam, essas pessoas que eu acredito que serem muito mais evoluídos que nós, mas que da mesma forma são humildes e tentam nos ajudar de todas as maneiras, não é verdade? Sem dúvida. Ronaldo, tem uma pergunta aqui sobre Ramatiz, porque você foi membro ativo do grupo, né? As pessoas querem saber se Ramatiz incorporava em alguém ou se ele mandava mensagem telepática para ser escrito tantos livros como ele escreveu. O que eu comentei há pouco, né? Eu não sou um especialista, né? Inclusive, apesar de conhecer a doutrina espírita, conhecer todos os mecanismos, mas eu continuo afirmando que o meu entendimento é que existe uma transmissão de pensamento, uma comunicação. Isso ocorre até com a gente, né? Às vezes a gente escuta uma voz dentro da nossa cabeça. Mas Ramatiz especificamente, ele canalizava... O Ramatiz, na verdade, pelo Hercílio Mais, né? Então ele tinha uma comunicação direta com o Hercílio, e o Hercílio escreveu os livros, né? A maioria desses livros, e tem mais um autor que faz isso atualmente. Mas existiu sim essa comunicação, inclusive um livro bem bacana que eu recomendo a todos é A Vida no Planeta Marte, tá? Foi meu primeiro livro que eu li psicografado. Muito legal, eu adorei o livro. Mas ele, então, é uma psicografia, não uma incorporação. Não é uma incorporação. Não é uma incorporação, é uma psicografia, sim. A gente hoje percebe que virou meio que modismo, por isso que as pessoas estão questionando muito, viu, Ronaldo? Em todo local que você vai, é até meio estranho, porque esses seres eles têm uma outra postura, né? Eles têm uma postura de não religiosidade como nós aqui, essa coisa de religião meio coisa nossa, né? Então, acho que a gente acaba confundindo, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco, do meu ponto de vista, sabe? Eu concordo com você, Cris. Eu acho assim... Existe a conexão, né? Mental, mas, assim, eu acho que existe muita confusão ainda. Eu não sei se é por busca por ego, como nós falamos no início, por egocentrismo. Conheço pessoas seríssimas, Ronaldo, que têm contato, sabe? Conheço que tem contato real, assim, mas sem precisar de acoplamento. Isso. Que eu realmente, assim, admiro muito, mas assim, eu acho assim que a gente precisa sair um pouco da mistificação de fatos, que é muito importante também. Eu concordo, é por isso que eu, pelo menos, adoto a postura olhando mais para o lado científico, né? Então, claro, por exemplo, quando a gente fala de incorporação, qualquer aspecto de comunicação com outras dimensões, eu penso, por exemplo, numa das técnicas que é a parte de meditação. A meditação, ela existe há milênios, né? Então, o povo oriental, né, toda essa outra região do planeta já tem um conhecimento já há milhares de anos sobre isso. O povo ocidental, que eu chamo mais essa população que está dentro dessa matrix, elas acabaram se afastando dessas habilidades e capacidades, né? Mas o bem da verdade é que a gente recebe, de alguma forma, alguma informação, seja ela por intuição, seja por transmissão de pensamento, ou mesmo a incorporação. Eu acredito que na incorporação ela existe, mas não da forma como as pessoas pensam, né? Que entra um ser dentro de outro ser. Eu pelo menos, não acredito nisso. Pelas pesquisas ocorre de forma diferente. Pelo menos já cientistas, eu conheço vários que pesquisaram em universidades aí famosérrimas. Não é que não existe, existe o acoplamento áurico, existe a mediunidade, o fator, aliás, é um fator normal em todo ser humano, uma coisa que todo mundo tem, mas, assim, existe muita fantasia, que eu acho que é legal esclarecer, porque no dia que a gente começar a entender e separar, começa a derrubar os egos também, que é importante a gente derrubando essas máscaras, né? Concordo. Que a religião, de certa forma, esses dias, Ronaldo, estava assistindo aí, o cara, pastor, até coloquei na minha página, pedindo como uma forma de ajudar a igreja, que a pessoa doasse o carro. Então, assim, a gente vê que a religião tem sido usada de uma forma bem negativa também, né, em alguns casos. Mas nesse meio também tem muita gente boa, né, muita gente ingênua, que também cai nesses contos, a gente sabe disso, né? Cris, até queria também, em relação ao pensamento, né? Quem é do bem, e até exemplificando as igrejas atualmente, ou essa situação que você viu de uma pessoa, um pastor pedir um carro, né? Mas quem quer pregar a verdade, quem quer pregar o amor ao próximo, uma praça pública serve para isso. Não precisa de igreja, né? Claro, sem dúvida. O nosso cômodo, a nossa sala, né, a nossa garagem, ou mesmo à frente das nossas casas, a gente pode pregar o bem.
né? A gente pode transformar as pessoas através de informações simples, né? Sem E dúvida. o amai-vos uns aos outros funciona e vai funcionar sempre. Enquanto Eu a tenho pessoa não como, eu se tenho, amar, né, e não é, amar o próximo, como é que vai ser esse planeta? é verdade. As pessoas ainda não sabem amar, Ronaldo. Nós temos uma forma muito imatura de falar de amor. A gente vê essa questão de amor uma coisa meio Estereótipo, né? relacionamento. Esse amor posse, nós ainda não entendemos o processo do amar-vos uns aos outros. Porque o dia que a gente compreender esse processo, a gente não precisa de mais nenhum outro, porque aí vem o respeito, que é o princípio do verdadeiro amor, né? Uhum. Se a gente começar a respeitar e não fazer para as pessoas e nem para os animais o que está acontecendo ainda, né? A gente vê. Esses dias eu também fiquei muito triste em saber que eu não sabia disso, eu fiquei bastante chocada. Um caminhão de sangue com 10 mil litros de sangue, houve um acidente e ele estava carregando sangue de animal. Aí você fica pensando, a gente fala em genocídio, né? Mas olha quanto que a humanidade ainda está em débito com esses seres maravilhosos que são os animais. Né? Isso, até para comentar, Cris, em relação a essa questão da matança dos animais, são bilhões e bilhões de seres que morrem todo ano, né? Para nos alimentar, enfim. Mas a questão é que o holocausto que todo mundo reconhece como que tem acontecido só na época lá do nazismo, isso acontece todos os dias com os animais. É Os animais, verdade. a gente fala assim, tenho medo desses seres humanos. Tem a gente como demônios, né? E na internet, se Eles você têm. observar, por exemplo, no YouTube ou no WhatsApp, existem inúmeras testemunhas, inúmeros vídeos do carinho e amor que esses animais têm por nós, né? Sem Então são dúvida, sem seres, dúvida. eu chamo de irmãozinhos, né, nossos, que nos exemplificam o amor incondicional. A gente tem que aprender muito com eles, né? Nossa, Então, seja qual for o animal, né, Ronaldo? Eles trocam uma energia de amor, de carinho muito não, grande. é algo assim, se a gente não observar uma coisa dessa, se a gente não tiver olhos para isso, né, que já está acontecendo de uma forma bastante exponencial no mundo inteiro, é um mercado que cresce exponencialmente. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é um mercado de 90 bilhões de reais, que se movimenta porque as pessoas que são donas dos seus pets cuidam dos seus pets. Tem até plano de saúde para o animal. Então a coisa mudou muito. Então, essa transferência, esse amor incondicional, esse amor que esses animais têm para a gente, é para que eles nos dão exemplo, eles dão força para a gente. Né? Mas eu só acho que esse amor, o dom do ser humano, tem que se estender aos cavalos, às vacas, aos Exato. bois, A todos os animais, todos. a tudo que existe vida, porque eu penso que tudo que move realmente é sagrado. Meu É ponto de verdade. E eu respeito. As pessoas falam, eu tenho um dilema que as pessoas falam, você tem, por exemplo, na minha casa, mata uma baleia no mato, põe ela para fora, porque para mim é sagrado. Eu tenho uma vida, eu não quero me amarrar com aquele ser. Ela vai ter a evolução dela, mas eu não preciso fazer isso. Mas a gente teme tudo, e quando a gente teme as coisas, a gente destrói, nós somos assim ainda. Mas isso é uma fase do aprendizado, por isso que nós estamos passando. Eu conversei com um indiano esses tempos atrás, e ele me disse o seguinte: enquanto a humanidade não compreender que esses seres fazem parte de nós, estarão sofrendo toda a lei de ação e reação. E eu penso que seja verdade, né? A gente podia colaborar para que tivesse mais árvores nas ruas, né? Talvez não houvesse tanta enchente. Colaborar mais, então, Ronaldo, para que não se jogue lixo na rua, coisa simples. Concordo. Minimizaria Você, por demais exemplo... as enchentes, né? Minimizaria demais as enchentes. Mas também depende de nós essa mudança. E eu sei que você é muito consciente em relação a isso. Agora, Ronaldo, vamos a mais perguntas aqui, porque tem um monte de coisa. Ó, o pessoal está entrando aqui, Ronaldo, está achando até engraçado. Vamos lá. Muita gente. Sobre a guerra, no seu ponto de vista, como fazer para impedir essa guerra? Ou ela vai ocorrer de qualquer forma? O que você acha? Eu vou pegar um pouco o gancho do que você falou anteriormente, em relação a essa nossa violência, né, com os animais. E o que eu posso, no meu entendimento, é o seguinte: nós pregamos a paz, né, nós queremos a paz, só que interiormente nós somos violentos. Eu digo isso em relação aos animais, Os predadores. porque... Oi? Nós somos predadores. Nós somos predadores, exatamente. Então, se nós queremos a paz, só que nós agimos com a violência, o mundo inteiro é violento.
Não é Sem uma questão dúvida. só no Brasil. Isso é em todo o mundo. Né? Mundo inteiro. Todos esses bilhões de seres são violentados todos os dias e todos os anos, e essa energia negativa, ela impera no planeta. Então, a mudança realmente é interna, e a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos pensamentos, e até mesmo oferecer energias positivas para uma China, né, para uma Coreia, enfim, esses países que estão envolvidos, né, com conflitos. O que são os conflitos? É a falta de amor, muitas vezes, né? A falta de entendimento daquelas pessoas. Então, diante disso que eu estou falando para você, eu acho que pode acontecer sim. Eu não sei se a gente pode evitar, mas a gente pode colocar energias, a gente tentar mudar essa energia que fluídica do planeta, mas a coisa está tão acirrada no plano astral, no plano negativo, que pode ocorrer sim uma guerra, né, primeiras localizadas e talvez até mesmo uma guerra nuclear. Mas isso vai depender da nossa mudança hoje. Se eu mudar meu pensamento hoje, eu posso evitar isto e outras coisas também. Então, eu falo para o pessoal, mude hoje, não espere para mudar amanhã, né? Seja melhor hoje, faça algo útil, faça Agora, algo bom para agora, o mundo e para as pessoas, né? sem dúvida. A Maria do Carmo Rezende, de Minas Gerais. Oi, Minas Gerais, tudo bem aí? Tá mandando pro meu zap aqui. Eu Eu gosto tenho de um monte de mineiro, gente. hein? Mineiro é gente boa, hein? Tá falando assim, sobre 2019, de uma profecia de Chico Xavier. Qual o posicionamento do Ronaldo Monteiro sobre isso? Se é verdade essa profecia, se não é, o que vai ocorrer especificamente em 2019? Bem, Chico Xavier, acho que tanto quanto eu, milhares e milhões de pessoas, a gente considera um ser realmente diferenciado, ímpar. A atitude dele disse mais por ele mesmo, porque é uma pessoa incrível. E todas as revelações que ele fez, né, inclusive naquele programa Pinga Fogo, né, muitos anos atrás, ele foi muito assertivo nas coisas que ele disse, inclusive na ida do homem à Lua, entre outras ditas profecias. Na verdade, ele manifestou uma visão que ele teve do futuro. Uhum. Se isso é verdade, da forma como foi já posicionado, foi criado um vídeo maravilhoso sobre essa questão dessa visão, dessa previsão do Chico Xavier. O que eu penso é o seguinte: se realmente não ocorrer nada do ponto de vista, por exemplo, de uma guerra ou de um conflito maior até 2019, eu acredito que a gente vai ter uma situação melhor. De novo, aquela questão: a gente tem que mudar por dentro para poder ter uma evolução e uma mudança externa, né? Então a gente tem que ficar atento. Se não ocorrer nada, por exemplo, esse ano, se as coisas melhorarem, por exemplo, né, as duas Coreias elas se juntaram para os jogos lá de inverno, não foi isso? Foi. Então já deu deu uma apaziguada. E aí milhões e milhões de pessoas estão orando por essas Coreias para que elas não entrem em conflito e que Claro. também orando pelo Trump para que ele, né, deixe de ser uma pessoa muito feroz, né? Ele tem que ser um pouco mais complacente, tem que ser mais compreensível com as pessoas. Então, existe um lado das pessoas que estão meditando, colocando energia positiva para que tudo mude, mas tem um outro lado que também é muito forte, né? Se a gente for avaliar, e até todos os aspectos que a gente tem da vida, desde videogame, filmes, tudo que você possa imaginar aí da arte cênica, tudo é voltado para a violência. É uma coisa incrível isso. Se você avaliar, por exemplo, os games, quem tiver seus games aí em casa, 95% dos games é violência, se não for mais. Né? Então, como é que você quer manter a paz e fazer com que esses povos entrem em alinhamento da paz se tem a violência dentro de casa, né? Dentro das nossas cabeças? Então, vamos refletir sobre isso. Isso é verdade. Então, vamos começar a olhar mais com carinho para as coisas que Deus colocou no nosso caminho, né, Ronaldo? Perfeito, é isso mesmo. E a gente costuma não olhar com carinho, a gente costuma passar por cima, e a gente tem que começar a entender que o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Se a gente não respeitar, né, tudo que está à nossa volta, não existe amor, né, Ronaldo? Porque o amor nasce do respeito, né, da admiração. Nós estamos aí nos nossos momentos finais. Uma delícia conversar contigo, Ronaldo. Espero que você venha no próximo programa falar comigo sobre governos ocultos. Bacana. Vamos falar de governo oculto, sim. Existe, não Tem muita existe. coisa para falar, hein? Ronaldo sabe muito, eu sei porque ele pesquisa essa área há muito tempo, pessoal. Bem, Ronaldo, qual a mensagem de você como pesquisador, né, que você daria para todos esses internautas que estão te assistindo? O que você diria para eles para que a gente possa modificar tudo isso que tem? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer a todos vocês: estudem,
pesquisem, vai a fundo sobre essas questões, né? Vocês têm que pesquisar, mas vocês têm que ter a sua própria verdade. Não se deixem levar por outras pessoas que falam as coisas, mas você tem que ter experiência. Então, a mensagem é: busque saber quem você é. Você é especial, é um ser poderosíssimo. Existe muita luz dentro de você, só que você ainda não sabe. A partir do momento que vocês saberem disso, tudo ao seu redor vai mudar. Tudo. A tristeza vai embora, né? A angústia vai embora, a depressão não vai existir mais nesse mundo. Então, pensem nisso, né? Sejam amorosos com vocês mesmos. É claro que a gente tem que ajudar o próximo, mas primeiro ajude a você. Você tem que melhorar, você tem que ser feliz, porque você sendo feliz, você vai levar essa luz para outras pessoas serem felizes. Essa é a minha mensagem para vocês. Sem dúvida, Ronaldo. Gratidão pela presença, né, no nosso programa. Amplie a sua consciência. Esse é o nosso jogo aqui do Cron TV e do Amplie a sua consciência com o Ronaldo Monteiro, que é por aí, gente. Sem consciência de quem somos, nós continuaríamos aí como lesmos pensantes, sendo domados por esses agentes da Matrix. Então, vamos saber quem somos, né? O que estamos fazendo aqui? Qual a finalidade de estarmos aqui? E vamos abrir, né, para essas possibilidades e ser o nosso máximo melhor possível. É isso que o Ronaldo vem falando. A gente tem a capacidade de mudar tudo? Tem. Mas depende de nós, né, Ronaldo? Não tem? Depende da gente. É isso aí. Bom, Ronaldo, gostaria que você passasse os contatos. Eu queria convidar o pessoal a clicar no Cron TV e entrar no nosso Face aí do Cron TV. Isso aí. Agora nós vamos ter bastante atividade, vai ser ao vivo, e eu chamo antes nas lives, o Ronaldo também vai chamar a turma dele nas lives, e toda semana nós teremos um bate-papo incrível aí, para desmistificar, para a gente saber um pouco mais, e para que a gente cresça juntos. Porque essa é a nossa função. Né? Estamos aqui... Né? É a nossa função, porque nós somos todos ombro a ombro aqui, né, Ronaldo? Ninguém quer. Ombro a ombro. Eu digo assim, eu sou uma eterna aprendiz, porque eu já derrubei tantos conceitos, eu já estive em um monte de local, participei, você sabe disso, porque você me conhece há anos. Participei, até eu entender que aquilo não servia mais para mim. Mas eu acho que ainda tem pessoas que precisam daquilo, né? Precisam daquilo. Respeitar a evolução de cada um. Mas, assim, o que eu puder esclarecer em relação, para que ajude vocês a pensarem um pouco melhor, a clarear a visão de vocês, com certeza. E cada vez que eu falo sobre as coisas, eu tenho certeza que isso ocorre com você. A gente também aprende mais um pouco sobre nós mesmos, né, Ronaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Todo dia, viu? É verdade. Você quer passar seus contatos, Rô? Na verdade, eu tenho o nosso projeto, né, que é o ampliesuaconsciência.org. Né? Então, é uma instituição sem fins lucrativos que tem justamente essa intenção e esse objetivo de realmente transformar a vida das pessoas pela sua ampliação do tudo que você pensa hoje, mas de uma forma bem diferente, bem mais tranquila, e é esse o nosso papel. É isso aí. Bom, Ronaldo, falta o quê? Quantos minutos? Já acabou nosso tempo aqui, né? Já acabou o nosso tempo. 3 minutinhos só. 3 minutinhos. Nesses 3 minutinhos, eu vou lançar mais um questionamento. Chico Xavier incorporava ETs ou não? O Chico Xavier incorporava, é isso que está me perguntando? ETs. Está me perguntando aqui, a Marizilda está perguntando aqui. Sim, como eu comentei, o Chico Xavier, inclusive já foi pesquisado por uma série de cientistas, ele tinha capacidades únicas. Até levantando um pouco a curiosidade do público, né? E talvez eu não queira ofender nenhuma entidade, seja ela espírita ou não, mas eu tenho certeza absoluta que Chico Xavier é um ser extraterrestre vindo de outras paragens do universo com missão na Terra. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu também penso. Ser o Chico aqui, no momento que a gente vivia, não foi fácil. Mas eu acho que ele tirou de letra essa missão, não é verdade? Ele fez muito bem feito, né? Eu acho que é o seguinte, ele exemplificou o que ele era. E se todos nós quisermos ser como ele, a gente já tem ele como exemplo. Então, vamos mostrar, sabe? Eu não precisa ser religioso nem nada, mas seja seu máximo melhor no dia a dia, com as pequenas coisas, que aí a gente vai fazer a grande diferença, né, Ronaldo? Melhor hoje do que ontem, né? Sem dúvida. Mas ele não incorporava ETs, né? Ele não incorporava ETs, né? Ela está perguntando. Não incorporava. Na verdade, ele tinha uma relação direta com os seres. Ele tinha um contato, transferência instantânea de pensamento. Outras, algumas dimensões, né?
Então, assim, a relação que ele tinha com os espíritos, que eu chamo de pessoas, na verdade, pessoas do outro lado, né? A comunicação era direta. Verdade, olha que legal, né? Bem, Ronaldo, uma honra estar contigo. Próximo tema que eu convido o Ronaldo já, governo oculto, verdades e mentiras. Eu quero que o Ronaldo rasgue o verbo para a gente saber, porque eu saber a posição, se é verdade que o David Icke fala, se não é. Ronaldo, eu vou fazer um questionário com os internautas aí com você, tá? Vamos falar assim, governo oculto tem muita coisa para falar, coisas inclusive que interferem nas nossas vidas no dia a dia e como nós somos controlados por esses, né, esses líderes aí mundiais que nos colocam dentro da Matrix. Sem dúvida. Rô, gratidão, honra enorme estar contigo. Pessoal, até o próximo Hangout aí. Eu conto com vocês nessa jornada. Gratidão, Rô. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau.